burburinho aí. Na hora que eu estiver pregando, eu não quero essa zoada. Em nome de Jesus. Ainda mais que nós estamos postando no YouTube. Amém, igreja? Então procura aí, 6. Deixe aberta depois da leitura em nome de Jesus, que nós vamos pregar em cima do texto. Efésios 6:10. Está lá depois dos Atos dos Apóstolos, depois dos Evangelhos. Está bem lá embaixo, quase próximo do final da Bíblia. Amém? Quem está com dificuldade de achar, levanta a mão que Messias está ali, em nome de Jesus. José está ali. Moisés está aí, tem alguns obreiros. Moisés não pode sair dali não. Cadê o fone, Moisés? Tá. Ontem nós não podemos colocar o culto de ontem, igreja. Ontem que dia? Ontem não, quarta. Porque nós tivemos uma luta com essa bênção desse projeto que nós fizemos aí, para que a minha voz não saia em nome de Jesus com eco, como estava saindo nos outros vídeos. E se você ver o culto de terça-feira, a voz saiu limpinha, nítida, né? Vocês estão me ouvindo assim, mas lá no YouTube não está assim. A minha voz está saindo diretamente ali no celular. Não se ouve nada, a não ser a minha voz ali no celular. Se por acaso for tocar o som, ele vai sair, mas o que vai sair dentro do celular, que vai passar para televisão ou para o smartphone, vai ser tão somente a minha voz limpa, como se eu estivesse em um estúdio. Amém? Nós quebramos a cabeça, eu, Cia e Moisés, segunda, terça, e deu certo, mas na quarta alguma coisa deu errado e voltou a ter o eco. Eu disse, ele não coloque não, mas hoje eu creio em nome de Jesus que vai dar certo. Todos acharam? Quem não achou, dá aleluia. Yuri achou, Yuri? Achou? Essas Bíblias, amado, que eu estou emprestando a vocês, eu coloquei o nome dela de Bíblia Saudável. Por quê? Nesse momento de pandemia, quando não tinha pandemia, eu pedi ao irmão que chegasse perto um do outro para que fizesse uso da Bíblia os dois, né? Como agora nós não podemos fazer isso, aí eu peguei algumas Bíblias, aqui nós emprestamos às pessoas que estão nos visitando, em nome de Jesus. E hoje estou sentindo falta de muitas pessoas aqui, né? Um dia de sexta-feira, estou até estranhando a falta de algumas pessoas no culto hoje. Mas Deus, Ele é quem sabe de tudo, né, igreja? Todos acharam? 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Deixa a Bíblia aberta, aí mesmo onde vocês estão, reclina um pouco a tua cabeça, vamos orar a Deus. Querido Deus e amado Senhor, meu Deus Pai Celestial,
Pai de todas as nações, Criador de todo o céu, como também de toda a terra. Meu Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor que capacite a cada um, meu Deus, não com seus ouvidos apurados, mas com seus corações aquebrantados, para que possam ouvir a palavra, meu Pai, não tão somente ouvir e guardar na tábua do teu coração. Meu Deus, aquebranta corações endurecidos aqui, meu Pai, nesta noite. Aqueles que vieram tão somente por um convite, que o Senhor possa abrir a porta do teu coração, meu Deus, e deixar a palavra fluir, meu Deus, e que lá dentro, meu Pai, haja um contentamento e um despertamento. Meu Deus, e quanto a mim, meu Pai, eu, um pobre, mísero e pecador, meu Deus, um Rui Pereta, aquele que veio para servir, meu Deus, toma-me em tuas mãos. Meu Deus, consagra agora com óleo, meu Pai, o meu corpo, a minha boca, e que eu venha falar tão somente aquilo que o Senhor, meu Deus, me determinar a falar. Meu Deus, que eu não venha falar nada de mim. Enquanto eu estiver aqui, meu Pai, toma, meu Pai, lá a minha sogra que está hospitalizada, minha esposa, as cunhadas, meu Pai, as pessoas que estão, meu Deus, ali em companhia dela. Meu Deus, que ela foi para esse hospital, mas que ela regresse com tua saúde, meu Pai, em paz, para casa, em nome de Jesus. Amém? Amados, a Bíblia aberta aí, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Efésios, ele escreve na sua primeira prisão em Roma, no ano 61 e 62. O apóstolo Paulo passou 3 anos dentro de Efésios, e lá, em nome de Jesus, no Oriente Médio, na província do Oriente Médio, na Ásia Menor, melhor dizendo, ele olhou e viu que aquela cidade necessitava da presença do grande Eu Sou. Era uma cidade idólatra de 300 mil habitantes, uma cidade onde havia muitos feiticeiros e pessoas que a vontade sempre era pecar contra Deus, que o acúmulo de idolatria era extenso. E quando o apóstolo Paulo viu aquilo, intentou no teu coração, e ele não abriu ali só uma igreja, ele abriu várias igrejas naquele lugar. E a carta de Paulo aos Efésios, ele começa no capítulo 6, mas no versículo 1, dando algumas ordenanças. E nós vamos ver aqui rápido, só para guisa de introdução, para que nós possamos entender a respeito de batalhas espirituais. Tem pessoas aqui que passam por batalhas espirituais, mas nem entende isso. Pastor, eu não, tu é viciado em cocaína, em heroína, tu és viciado em prostituição, tu és viciado em sexo na internet, tu és viciado em jogo. Isso é uma batalha espiritual. A Bíblia vai nos falar, em nome de Jesus, a próprio apóstolo Paulo, que ele vai dizer sobre essas coisas. E ele dá algumas, em nome de Jesus, advertências anteriores a essa que ele fala sobre as armaduras de Deus, das quais são: chama a atenção de nós como vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, louvado seja Deus, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na demonstração do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo estava tão somente num conceito familiar, chamando tanto os filhos como os pais para viverem na dispersação do Espírito Santo. Até então, Paulo não estava relatando sobre o porvir, o que é as investidas demoníacas que muitas vezes faz com que tenha adultério no casamento, prostituição na vida familiar, drogas concernentes a vícios e coisas dessa natureza. É o que ele vai falar depois no versículo 10. Até então, ele está nos chamando a atenção de sermos bons pais, bons maridos, boas mães, esposas e também filhos. Quando ele fala sobre filhos, ele chama a atenção e diz que esse é o primeiro mandamento com promessa,
Que promessa é essa? Filho que desobedece a pai e mãe, diminui-se os dias de vida na terra. E isso é notório todos os dias. Nós vimos jovem ser neutralizado, obrigado, por causa do tráfico de droga, por causa da marginalidade e coisas concernentes a essa. E ele chega no versículo número 5, diz assim, ó: vós, servos, obedecei aos vossos senhor. Esse S é minúsculo, então está se referindo ao pastor da igreja, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas, louvado seja Deus, como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso tudo, igreja, nos enquadra em um meio de um ciclo de vida do qual Deus nos colocou. Todos nós somos passivos a erros e pecadores, porque a partir do momento em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, lançou sobre nossa vida uma maldição pecaminosa. Todos nós nascemos num pecado. Mas o apóstolo Paulo, um homem bastante inteligente, que falava 9 idiomas, ele era poliglota, ele, em nome de Jesus, foi chamado por Cristo para pregar no meio dos gentios. Nessa época que ele estava escrevendo essa carta, Joseane, ele estava preso, mas ainda preso, ele se preocupava com as igrejas da qual ele tinha criado, estabelecido e aberto em Tessalônica, louvado seja Deus, em Filipos, em Éfeso, em Coríntios. Porque o problema não é você abrir a igreja, o problema não é você estar de frente da igreja tão somente pregando, trazendo palavras, louvado seja Deus, bonitas, eloquentes, que até alcance o coração das pessoas que estão como ouvinte. O problema é você apacentar as ovelhas. E o apóstolo Paulo era um irmão apacentador de ovelhas. No versículo de número 10, ele chama a nossa atenção, e o versículo de número 10 é uma oração, ou ele chama para que você faça uma oração e um jejum em nome de Jesus a Deus, para que Deus te proteja. Olha o que ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, resisti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o que ele declara é que eu e vocês, nós não temos forças, nós não podemos menosprezar Satanás, nem supervalorizá-lo. Satanás não é um Deus caído, mas ele é um anjo caído. Ele é perverso, mentiroso, um vil tentador. E Satanás, igreja, ele sabe quando e como nos atacar. Não menospreze Satanás, mas no mesmo instante não supervalorize, porque maior do que Lúcifer é o nosso Deus Todo-Poderoso. Lá, louvado seja Deus, em Apocalipse 12:3, se não me falha a memória, vai dizer que Deus, quando lançou ele para baixo, ele não veio só, mas veio com a terça parte dos anjos, dos quais ele conseguiu confundir a mente e fazer com que acreditasse nele. Então, como é que eu adquiro forças? Como é que eu adquiro poder para que a força e o poder de Deus esteja diretamente sobre a minha vida? Só há um jeito, irmão: é você jejuando, é você orando, é você buscando a Deus de todo o vosso coração. Não é você de qualquer maneira vir para a igreja, participar dos cultos, fazer aquilo. Louvado seja Deus que todo mundo está vendo o que você está fazendo, mas quando você chega em casa, põe a tua Bíblia lá à parte, pega o teu smartphone ou liga a sua televisão, põe as tuas pernas para cima e esquece que você é adorador. A Bíblia vai falar em Mateus 6:6 que a forma mais correta de nós orarmos a Deus é quando nós fechamos a porta do nosso quarto, dos nossos aposentos, e falamos em secreto com Ele. Ou seja, aprenda uma coisa: entre nós e Satanás, ele tem muito mais poder do que qualquer um de nós. Satanás, ele é tão ousado
que quando Jesus estava 40 dias e 40 noites após ser batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado por um anjo aos montes, e quando Jesus sentiu fome e sede, Satanás usou a própria palavra para tentar fundir a cabeça de Jesus. Então não tem ninguém na terra mais sagaz do que Satanás, mais sabido do que Satanás, mais perverso do que Satanás, mais vil e tentador do que Satanás. Então o que é que nos fortalece? O que é que nos dá força? Não é a nossa própria força, mas é a força do Senhor sobre nossas vidas. E só há uma maneira de adquirirmos essa força, é quando nós oramos, é quando nós buscamos Ele em espírito e em verdade. Então o que é que diz? Sua oração e seu jejum são suas armas. Olha para o irmão que está do outro lado, diga: a sua oração e o seu jejum são suas armas. Sem elas você não é ninguém. Porque quando você ora e quando você jejuma, ele diz assim nos demais irmãos: fortalecei-vos. De que forma? Orando, jejuando no Senhor, no seu poder. Louvado seja Deus, e na força do seu poder, e revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 12, ele chama em nome de Jesus o nosso inimigo, como eu estava dizendo, ele tem poder. E que poder o diabo tem? Olha no versículo 12 comigo. Porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, o diabo tem poder. E muitas vezes você leva a sua briga, o seu problema contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho, contra o seu vizinho. A sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra sangue, mas contra principados e potestades do ar. Nós sabemos quem são os nossos inimigos, igreja. Então nós temos que entender que contra o nosso inimigo espiritual só podemos confiar no único Deus poderoso, o Criador de todo o céu e toda a terra, que pode guardar a minha esposa, proteger o seu marido, guardar os nossos filhos, proteger o nosso emprego, guardar a nossa entrada e trazer a nossa saída, em nome de Jesus, na dispensação do Santo Espírito de Deus. O que muito acontece nos dias de hoje, sabe o que é, auxiliar? É que nós esquecemos que temos um Deus diante de nosso problema. Queremos muitas vezes enfrentar o problema de cara, enfrentar os problemas, sabe, com peito, com arrogância. Não, põe o teu joelho no chão, jejum e oração, que todas as trevas que se levantar contra a sua vida, elas cairão por terra. Assim diz o Senhor. E qual é outro fato que nós temos que fazer para que Deus olhe para nós e nos honre naquilo que nós estamos fazendo? Que nós vivermos com Ele, andar na verdade, e não somente na verdade, não obstante a isso, com sinceridade em Cristo. Todos os dias somos, sabe, paquerados pelo diabo. Todos os dias somos visitados por Satanás. Todos os dias recebemos uma bandeja de Lúcifer. Mas, no entanto, temos que estar na dispensação do Espírito Santo. E ele nos adverte no capítulo de número 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais firmes, pois louvado seja Deus, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça.
Ou seja, eu estou revestido pelo poder de Deus, porque quando você jejua, quando você ora, você está revestido. Quando você se entrega, se integra a Deus, o diabo pode até se levantar, pode até criar um maremotozinho, mas Deus está na embarcação. Ele pode até criar um tufão, ele pode até criar, em nome de Jesus, algo para desestabilizar você, mas ele está dizendo: olha, quem foi que mandou você largar sua esposa? Quem foi que mandou você largar o seu filho, o seu marido? Quem mandou você desprezar os seus filhos? Eu que coloquei esse problema em você, para você entender que eu sou Deus que faço a ferida, e sou mesmo que a ligará. Eu sou Deus que trago a morte, e eu sou Deus também que posso trazer a vida. Eu sou Deus que abre portas aonde ninguém pode fechar, e fecho portas aonde ninguém pode abrir. Ou seja, com Deus ninguém pode. Então é andar em verdade e em sinceridade com Deus. Não andar em cima do muro. Não andar como se estivesse vivendo no mundo secular, enganando um, enganando o outro. De fato, a pessoa não vê quando você está falando dela pelas costas, ou quando você está, em nome de Jesus, armando alguma cilada. Mas para Deus, isso é inviável, porque o nosso Deus é onipresente, onisciente, onisciente, está em todo lugar, sabe de todas as coisas. Como eu falei aqui na quarta-feira, o olhar de Deus vai aonde olho nenhum pode chegar. Então é tempo de a gente abrir os nossos olhos. O que é que eu preciso para ser fortalecido? O apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta porque ele estava vendo ali em Efésios algumas pessoas da igreja querendo voltar a comer do vômito, daquilo que eles tinham jogado para fora, querendo voltar à idolatria, querendo voltar à prática de feitiçaria, de bruxaria. Então ele começa a advertir aquela igreja, começa a chamar aquele povo para uma realidade e mostrar àquele povo que o Deus qual ele serve, cujo filho é Jesus, que deu a vida na cruz do Calvário, ainda vive e reina eternamente, e está como nosso advogado até o dia de hoje. Versículo de número 15. Tendo em você as mesmas virtudes que teve em Jesus. Primeira carta do apóstolo, capítulo de número 11, no seu primeiro versículo vai dizer: sedes meu imitador, como também eu sou imitador de Cristo. Pastor, o que é isso? Como é que eu imito Cristo? Andar em paz, andar em mansidão, fazer o bem sem olhar a quem, pôr as mãos, orar as pessoas, sabe? Fazer um projeto de caridade, mas também de amor. Ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que Deus olha de lá de cima, como ele olhou lá no Oriente, só tinha um dessa forma, e ele disse que era Jó, e Satanás tentou bulir, e Deus, você pode bulir até aqui, daqui para cá, quem manda sou eu. Então como é que eu tenho as virtudes de Jesus Cristo? Olha no capítulo número 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aonde Jesus andou, semeou a paz. Aonde Jesus andou, ele semeou a cura. Aonde Jesus andou, ele semeou, em nome de Jesus, milagres e prodígios. Por que a igreja hoje está diferente? Porque o povo hoje está de uma forma completamente fora de tudo aquilo que Jesus propagava. Porque infelizmente deixaram entrar o homem na igreja e tiraram a aparência de Deus. Como eu disse aqui nessa semana, hoje as igrejas estão, louvado seja Deus, ao bel prazer. Pastores fazem o que querem, membros fazem o que querem, diáconos fazem o que querem, diaconisa fazem o que querem. É como se a igreja de Deus fosse um palco, e vou repetir, para espetáculos humanos. Aí Jesus chega, um único dia que ele se revolta, é quando ele vê dentro da casa de Deus o povo fazer barganha, e ele diz: a casa de meu pai é chamada casa de oração, e quebra tudo. Estão trazendo a antropocêntrica para dentro da igreja, e não obstante isso, para cima dos altares. E não é assim que é para se viver. A Bíblia vai dizer que Jesus se assentava, e já expliquei sobre isso aqui, que os judeus, principalmente os ortodoxos, eles tinham um costume de, quando ia pregar uma palavra, o pregador tinha que se assentar. Por que, pastor, não pregava em pé?
Porque, segundo os costumes deles, quando as pessoas falavam em pé, falava rápido, queria ir embora. E assentado não, tinha tempo de sobra. E o que eles mais queriam era ouvir a palavra de Deus. Pastor, o que é que eu faço para esse demônio? Às vezes eu vejo vulto dentro da minha casa. Às vezes eu vejo a porta bater sozinha. Às vezes eu estou em casa, acho até que é maluquice, e vejo o pastor de um lado para o outro, passando como se fosse um vento, espíritos das trevas. Como é que eu faço, pastor, para combater isso? Está no versículo de número 10. Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quantas vezes você ora por dia? Eu oro quando eu acordo. Eu oro quando eu durmo. Eu oro às vezes quando eu vou almoçar, às vezes. A Bíblia vai dizer que mesmo dentro da Babilônia, Daniel tinha o costume de abrir as janelas que davam na banda do Oriente, para o lado que dava para Israel, e ele orava ali 3 vezes por dia. Mesmo ele preso, que ele estava em outro país, em outra pátria, mas ele não perdeu o costume de adorar a Deus, o costume que ele tinha aprendido com seus pais. Mas hoje a igreja perdeu, sabe, o rótulo da oração. Para orar tem que se formar um grupo de oração, ou um grupo, um que chama o outro, vamos orar, vamos. Pastor, essa oração adianta? Em partes. Mas qual é a oração perfeita? O próprio Cristo, ele nos ensina. Jesus andava com os apóstolos ou os discípulos na época, e todas as vezes que ele acabava a sua caminhada de tardezinha, ele subia o monte para orar. De tardezinha. E ele descia no início da manhã, no final da madrugada, se revestindo do poder de Deus. E ele fazia isso corriqueiramente. Mas nós ficamos crentes preguiçosos, com maus hábitos, cheios de costumes, com tanta tecnologia, com tanta facilidade. Eu costumo dizer aqui que na minha época não existia esse tal desse smartphone, esse celular. Só existia orelhão. Quem tinha telefone em casa na minha época onde eu morava era rico. E para nós conseguir fazer uma ligação com aquelas fichinhas que vocês nem sonham, né? Os mais novos. Era uma fichinha parecendo uma moeda de 20 centavos, de 25 centavos, da de prata. E nós colocávamos aquela moeda e ligava. Quando a moeda caía, acabava a ligação, você tinha que repor outra rapidinho, senão não falava mais. Quem é da minha época aqui sabe, não é verdade? E hoje não, a facilidade está em nossas mãos. Com o smartphone a gente viaja o mundo sem sair de casa. Aí é o que faz, nos cega para as coisas de Deus e abre nossos olhos para a perversidade do mundo. Na nossa época, e hoje eu vejo o povo reclamar muito, tinha um tal de pão salário mínimo. Quem era de poder aquisitivo baixo como nós, era um pão com 1 metro de comprimento. Era o pão do pobre. E quando comprava aquele pão era uma alegria. Refrigerante, misericórdia. Para encontrar dava um trabalho. Tinha um diabo de tubaína, que era uma mistura lá parecendo água, com soda cáustica, com açúcar. A gente bebia e ficava feliz. E hoje é tudo mais fácil, hipoteticamente, mas tudo ficou mais difícil. Sabe quem era para ser revoltado? Era o pessoal da minha década de 80 e de 90. Não tinha brinquedos eletrônicos, não tinha casas de brinquedos como tem aí eletrônicos, não tinha essa expansão de diversões como tinha. Oh meu Deus, pizza eu vim conhecer há uns anos atrás, hambúrguer. E hoje vocês têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque o tudo sem Deus se torna nada, e o nada que eu tinha sem Deus, com Cristo na minha vida hoje, se torna tudo, porque eu era para estar morto, mas eu estou aqui
para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sei onde jovens adquirem tanta violência. Até para namorar naquela época dos 16 anos, 17, era dificuldade. Mamãe cansou de expulsar a namoradinha minha lá da porta de casa, porque ainda havia esse respeito do filho para com a mãe. Cansou, ficava com a raiva de mamãe. Que Deus a tenha, que Deus não, está no seio de Abraão. Ou raiva que me dava, rapaz, quando a menina ia lá bater na porta de casa e mamãe: sai daqui, menina, não saiu nem da casca do ovo ainda, vai para casa. Hoje não. Hoje a mãe abre as portas do quarto e bota lá dentro e fazem relação sexual de uma maneira natural. E vocês ainda andam revoltados. Vocês ainda andam chateados. Aí o que ele fala? A nossa luta não é contra a carne. E hoje está a carne lutando contra a carne. Pessoas contra pessoas que nem conhecem, só pelo instinto de querer matar, por causa de posse, por causa de poder. Que poder? Um poder momentâneo, um poder duradouro, um poder que não vai levar a nada, porque o maior poder está aqui, na palavra do Senhor. É isso que nós temos que guardar, porque é o que está aqui que nós vamos levar. Como eu disse aqui várias vezes e amo falar isso, tem a semana, tem o dia, tem a semana, tem a quinzena, tem o mês, tem o ano, o quinquênio, a década. De todos eles, se nós tirarmos 10 dias, deixa de ser semana, deixa de ser 15 dias, deixa de ser mês, deixa de ser década, ano, deixa de ser década. Mas se você pegar para onde nós pretendemos ir, tirar 3 bilhões, 4 bilhões, 500 bilhões de dia de uma eternidade, ela nunca vai deixar de ser eternidade, porque já está dizendo que ela é eterna, não tem fim. Então no versículo, louvado seja Deus, 15, que ele nos chama para andar com o sapato da preparação da paz, é dizer que nós não caminhamos, mas Cristo que caminha por nós. Parêntese aqui rapidinho. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida secular? Davi? Como é que está a tua família? Como é que está a tua vida sexual com seu marido? Com sua esposa? Como é que estão teus filhos dentro de casa com você? Talvez não seja uma briga secular, talvez não seja uma briga conjugal, familiar, talvez não seja uma briga vizinhança. São simplesmente investidas demoníacas, e contra elas só com a armadura de Deus. Só Ele pode nos tirar, em nome de Jesus, de certas situações em que nós estamos vivendo. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga: eu te declaro paz nessa noite. Diga: eu declaro paz em tua casa, na tua família, na tua vizinhança, aonde você andar. Diga: eu declaro paz. Se o diabo se levantar contra a sua vida, ele vai cair por terra, porque a palavra que é semeada aqui é paz, e é da paz sobre a paz que nós seremos, em nome de Jesus, alcançados por Deus. Olha o que diz aí em Lucas 11, Lucas 11, 22, 21 e 22, rapidinho, Mateus, Marcos, Lucas 11, 21 e 22. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem
Mas sobreveio outro mais valente do que ele, e vencendo o valente do que ele, vencendo o valente, tirá-la-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Ou seja, o diabo, ele sempre procura uma casa para habitar. O que é o diabo, igreja? Sua forma física? Espírito. O diabo, ser uma entidade, ser uma carne, ele fica vulnerável. O diabo sempre procura um corpo para ele se fortalecer. É mentira, terra. Quando eles foram expulsos daquele endemoniado gadareno, que não tinha para onde eles irem, foi que ele pediu a Jesus: nos permite entrar naquela manada de porcos. Eram quase 2.000 porcos. Então significa que aquele jovem estava com uma castra de demônio. O diabo precisa de um corpo para ele trabalhar. E quando nós damos legalidade ao diabo, o diabo trabalha. Quando nós damos espaço a Satanás, ele fica espaçoso e ele fica valente. E ele quer destruir, ele quer matar. João 10:10, ele vem como ladrão, rouba, mata e destrói. Você está triste com essa vida que você está vivendo? Como eu falei aqui a semana passada, vai morar embaixo da ponte, vai comer resto de comida do lixo, vai comer aquilo que as pessoas lhe dão quando há oportunidade de te dar. Aí vem o inverno, vai se cobrir com papelão. Então olhe para os céus e agradeça todos os dias pela vida que você chama de miserável que Ele te deu. Então começa a igreja a ter entendimento. O diabo está procurando um lugar para trabalhar. Quem vai dar lugar aqui para Satanás trabalhar? Levanta a mão. Não deixe o diabo trabalhar em sua vida. Não permita que Lucifer faça da sua casa um pandemônio, o seu habitat natural. Mas antes, como diz a palavra, em vez de você dar ouvido a ímpios, se deter, louvado seja Deus, no caminho dos pecadores, primeiro salmo, ou se assentar em roda de escarnecedores, antes, medita na lei de Deus de dia e de noite. Que lei é essa? João 8,32. É a palavra de Deus conhecida, e libertados ou libertos por ela, somos mais do que vencedores. Capítulo de número 16. Versículo de número 16 e 17. Olha o que diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a de quem? Que é a de Deus. Ou seja, olha o que ele disse, vou repetir: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como eu disse aqui algumas vezes, tem pessoas que agem igual a católico, nada contra católico ou espírito. Pega uma Bíblia e deixa em casa assim aberta, ó, em cima da geladeira, na estante. Alguns deles costumam a deixar no Salmos 91, ou de praxe no Salmos de número 23, e deixa lá. E quando olha para a Bíblia, está como um amuleto de sorte e está dizendo: Jesus está ali, Jesus está ali. Não, Jesus, ele quer que você leia, examine as Escrituras e medite e veja o que precisa ser mudado dentro do seu coração, para que possa fluir de você palavras de bênção, palavras de crescimento e palavras de sustentação. Então é isso que nos faz, em nome de Jesus, mais do que vencedor. Tem algum derrotado aqui nesta noite? Levanta a mão para cima. Tem algum vitorioso em Cristo aqui? Levanta a mão para cima. Primeiro sou eu sou, porque quem era eu, como
eu digo sempre aqui, se eu parasse aqui para contar um pouco da minha história, nós iríamos varar essa noite. E você ia dizer a mim: rapaz, você verdadeiramente foi um homem escolhido por Deus. De tanta tentativa de morte que já teve contra a minha vida, de tantos acidentes que eu fui livrado, de quantas propostas que Satanás já fez e eu consegui cair fora. Só em pensar nisso, eu vejo quanto Deus me ama. E não só a mim, como a muitos de vocês que aqui estão nesta noite, que não trilham o caminho dele, mas ainda assim a mão dele está te protegendo e te guiando para onde quer que você vá. Quando o espírito da morte se aposta de você, ou qualquer coisa que vai te levar em nome de Jesus a um abismo, ele diz a Satanás: eita, aí não, nesse você não toca, nesse você não mexe. Eu gosto de dizer aqui um testemunho que eu vi quando eu estava no meu início da caminhada. E eu vi esse testemunho lá no CIA, esse testemunho, um jovem, com olho meio zarolho, um galeguinho. Quando ele me falou isso, me encheu de forças para andar na presença de Jesus. E ele era bastante procurado no CIA, em Simões Filho, em bairros de adjacentes. E em uma certa feita foram levados eles mais 3 jovens. Tem uns 20 anos, quando eu vi esse testemunho. E ele foi levado para um certo local. E lá os policiais pegaram ele, mataram os 2 que estavam do lado dele. Mas quando chegou na hora dele, rapaz, quem é escolhido de Deus não morre antes de a promessa ser cumprida de jeito nenhum. Disse que o rapaz pegou a escopeta e disse: não quer, rapaz, não, esse daí não quer, o que está acontecendo aí? Brigaram lá entre eles: não, deixa ele embora. E ele sabe que, não sabe como foi embora, mas ele escapou. Desse dia em diante ele pegou a vitória dele e fez uma aliança com Cristo. Passaram-se 6 meses, ele no fogo do primeiro amor, de bike. Ele e mais um irmãozinho, cheio de Jesus, foram para um culto num lugar chamado Galaçanhado. Aqui algumas pessoas conhecem aqui dentro. Por dentro desse mato aí que vara Coca-Cola. Quando ele chega lá na frente, o policial já conhecia ele, conhecia o policial, porque já foram pegos, tanto ele como os colegas deles, várias vezes. O policial conhecia ele como eu conheço você, como eu conheço você, como eu conheço você. Mas ele disse que naquele dia, naquele fatídico dia, ele com a bicicleta, esse policial já tinha feito a latrocidade dele, estava lá, corpo no chão. E quando eles vêm, bota aquele farolzão no rosto deles. Aí diz: no chão. A mão cai. Quando o outro olhou, disse: é crente. Você é crente, rapaz, chega mais perto aí. Ele disse que o policial chegou nessa distância dele, com o farolzão, mas não conseguiu reconhecê-lo, porque ele estava lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Isso que o rapaz falou: você é crente, é? Sou. Ele assim, com medo, tremendo, que ele ficava assim, ó. Disse que não parava, ficava assim: pega a sua Bíblia no chão, rapaz. Aí pegou: isso aí, anda no caminho do Senhor. Tá vendo aí o caminho de quem não anda no caminho do Senhor? Vai, pega ele. Pegou a bicicleta. Ele disse que ele conseguiu andar na bicicleta, que ele foi andando com a bicicleta e foi para a igreja. Nesse dia, o culto todo, as pernas ficou zambeta. E ele disse: nunca mais eu saio da presença do grande eu sou. Sabe o que é isso, igreja? É quando nós andamos em verdade e em sinceridade com Deus. Capítulo 6 do versículo 18 diz assim, ó: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O clamor, louvado seja Deus, afugenta as investidas do diabo. Quando você está de joelho, o diabo cai por terra.
Ainda que tentem lhe destroçar, te matar, te destruir, quando você está clamando a Deus, o diabo não tem força sobre a sua vida. Apresente-se a Deus de uma forma sincera, singela, de uma forma onde toque, choque o coração de Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vem e recolhe nossas lágrimas, e Ele vai com choros inexprimíveis e leva até a Deus. E quando chega diante do trono, Deus diz: desce com o anjo e guarda aquela alma, porque ela me clamou e eu ouvi o teu clamor. E para finalizar, Deus levanta profetas na terra, igreja, para que eles possam, em nome de Jesus, guiar os teus caminhos, no caminho devido que você deve andar. E o apóstolo Paulo, quando ele finaliza a carta aos Efésios, ele diz assim: e por mim, ele está falando dele, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Poderiam até prender o corpo físico de Paulo, mas a mente dele já estava livre, porque todas as vezes, como foi que ele morreu, pastor? Decapitado, arrancaram-lhe a cabeça, mas ele morreu glorificando a Deus. Sabe o que é que eu não entendo? Sabe, irmão? Muitas pessoas valorizam tanto o corpo. Isso é fato, que ninguém quer estar sem forma, ninguém quer estar com problemas físicos, ninguém quer viver menos na terra, mas nós deveríamos dar mais valor à nossa alma. Nós deveríamos, em nome de Jesus, preparar a nossa alma para os céus e não deixar que Satanás guie para o inferno. A Bíblia fala que, como eu preguei ontem em 2 Reis capítulo 20, sobre o rei Ezequias, ele já sabia quando ele ia morrer. Ele fez a contagem do dia que ele foi curado por Deus através do profeta Isaías, pela palavra que Deus lançou, e disse que ele ia ter 15 anos de vida. Imagina que o cara vai viver os 15 anos de vida tão somente para o teu bel prazer. Qualquer um aqui que soubesse o dia que ia morrer, hoje, mesmo a pessoa não sendo cristã, mas sendo coerente, sabendo que vou morrer, eu vou fazer logo uma aliança com Cristo, para que eu não vá para o inferno. Mas ainda assim tem uns loucos que vai dizer: eu vou morrer mesmo. No ano 2000 não disseram que o mundo ia se acabar? Acho que foi 2012. Não, teve um antes, foi 2002. Disseram que ia ter um. Foi? Teve um também. Aí disse que foi empresário vendendo tudo e fizeram tantas coisas depois que não acabou nada, meu amigo. Foi empresário se suicidando, gente se matando. Aí eu te pergunto a você, olhe para cá para mim agora, todos vocês: se você fosse morrer amanhã, o que é que você tinha agora para apresentar a Deus? Se dormisse agora e não acordasse amanhã, o que é que você tinha para apresentar a Deus? Para aí um pouquinho e reflete. Porque a própria palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Igreja, depois desta morte haverá uma segunda morte para todos aqueles que estão longe da realidade de Cristo. A Bíblia fala em João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira, né? Que deu teu Filho unigênito, não é isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Que tenha vida. Ele diz que todo aquele que crê e for batizado será, mas os que não já estão. Então existe uma morte após essa morte. Está lá em Apocalipse 20, se não me falha a memória. A Bíblia fala de tudo que está
está acontecendo em Mateus capítulo 6, você está esperando mais o que desse mundo? A granjear mais o que? Ah, eu quero, vai, compra uma casa, enche os olhos de ganância, morre, larga tudo aí. Eu vejo pessoas fazer questão de tantas poucas coisas, de coisas banais. A gente não sabe, igreja, Deus pode fechar os nossos olhos amanhã. E do que adiantou o esforço? Vocês aí que são mais jovens, que tem mulheres aí jovens, como eu brinco aqui sempre, vocês dão risada, suas roupas vão caber em outro. Ou acha que sua mulher vai ficar viúva para sempre, se for nova? Ou os vossos maridos? Então aproveita a vida enquanto estiver vivo. Mas pastor, aproveitar a vida como? Aproveita enquanto tem palavra para se aproveitar, chegando-se a Deus e preparando o seu futuro, preparando em nome de Jesus a tua aposentadoria. Qual é a aposentadoria do crente? É Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo as pessoas trabalhando, já fazendo cálculo para aposentadoria, quando não é assim. Trabalhou um tempo numa empresa e já faz contas porque sabe que pode ser desligado da empresa, já fazendo conta de quanto vai receber. Ei, o dinheiro que tem lá no céu, toda a terra não dá conta, porque lá tem rua de esmeralda. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da sua alma. Então não lute contra aquilo que você não pode vencer. Lute, entregue a tua luta ao Senhor, faça do Senhor o seu braço forte. Isso aqui tudo é maravilhoso, a igreja linda, a cerimônia, tudo. Mas isso um dia vai passar para mim, para cada um de vocês. E aí a Bíblia dá uma palavra que diz assim, ó: depois da morte, segue-se o juízo. Juízo é sinônimo de quê? Justiça. E quem é que vai nos justificar? O próprio Deus. Imagina quando Ele abrir o livro da vida, você vai chegar lá cheio de alegria. Seu nome não está aqui no livro da vida. E agora? Aí vai passar sabe? Sua vida vai passar em toda a tua cabeça. Poxa, eu tive tempo de fazer e não fiz. Tive tempo de reconciliar, não fiz. Tive tempo de perdoar, não fiz. Tive tempo de fazer uma aliança com Cristo, não quis. E agora? Aqueles que morrem em Cristo estão no paraíso, no seio de Abraão. Os que morrem sem Cristo estão no inferno esperando a segunda morte. Está lá esperando tão somente ser julgado. Aí nós valorizamos tanto esse pedaço de carne, sabe? Abre um caixão de uma pessoa que morreu com 7 dias. Vai lá no necrotérios, tem que passar para que a pessoa dure uns dias, por causa do velório, para o corpo não inchar, não apodrecer. Que é a nossa carne. Aí eu vejo alguém se debruçar como nós mesmos, ignorantemente em cima do esquife do caixão. Ah, minha família, meu fulano. Ele não está mais ali. Ele não está. Aquela carne ali é uma matéria como outra qualquer. Só vai ficar na sua lembrança a forma física, mas a alma e o espírito não estão mais ali. E tem pessoas que ficam muitas vezes a noite inteira com melancolia em cima de um morto, chorando, rechorando, e chorando, e chorando. E o morto de hoje que foi para o juízo, assim que ele fechou os olhos, o coração parou de bater. C'est fini. Acabou. O
mundo é outro, a história é outra, a vida é outra. Ou é uma vida após a morte, ou é uma segunda morte após a primeira morte. E eu vou fazer essa pergunta de novo: se Jesus te chamar hoje ou amanhã, o que é que você tem para dar a Ele? Lembra das viúvas prudentes, das nércias? Alguma guardou olhos de sobra ali para que quando ele viesse, o noivo tivesse de sobra. Mas aquelas nércias, o que não deram, louvado seja Deus, vazão para aquilo, ficarem em sua vida dissoluta. Isso traz em nome de Jesus o contraste para o dia de hoje, que nada, ainda preciso beber, ainda preciso fumar, ainda preciso curtir, ainda preciso ir para baile. Quando eu estiver velho, quando eu estiver com 80, com 90 anos, sei lá, aí eu faço aliança, porque não preciso fazer mais nada. Mas se ele vier hoje, o que é que você tem para dar? Você não vai poder pegar óleo emprestado na mão das viúvas prudentes, porque ele não vai deixar. Tempo de você manter o seu óleo, é hoje, para que quando ele vier, te achar apta, te achar apto, para que possamos ser noiva do Cordeiro. Você morre, a cachaça fica aí. Você morre, o sexo fica aí. Você morre, as drogas, a cocaína, a heroína, acho que tem LSD, o crack, cigarro, fica aí. Você morre, o dinheiro fica aí. As roupas que você tem ficam aí. A única coisa que você vai apresentar a Ele é a tua alma. E como é que anda a tua alma hoje? Como é que anda você hoje? Pastor, eu estou liberto. Eu estou livre, pastor. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou livre. Ou ainda que não esteja livre em sua totalidade, pastor, ainda faltam algumas coisas para consertar, mas pelo menos eu estou no caminho. Eu sei que eu estou errado, mas eu estou andando. Eu sei que eu estou errado, mas estou tentando. Eu sei que eu estou errado, mas Ele está olhando. Ele está vendo a minha força, a minha vontade. Ele está vendo a minha dedicação. Pastor, posso não estar santo, mas a santificação dele está me alcançando, porque a cada dia eu procuro descer cada vez mais, para que o diabo não me ensoberbeça e que eu ache que eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada, eu não sou absolutamente nada. Mas Ele que está lá no céu, eu sei, Ele é tudo, e é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso eu posso todas as coisas, pastor, naquele Jesus, aquele que enfrentou a cruz no Calvário, aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Eu posso tudo nele, porque eu sei que aonde Ele está, o diabo cai por terra. Aonde Ele está, a morte não me encontra. Aonde Ele está, eu vivo eternamente. Aonde Ele está, Ele derrota potestades. Fica de pé em nome de Jesus. Eu me lembro que uma vez eu fui para a igreja, e nessa respectiva igreja, e eu fui por algumas vezes lá, induzido pela minha esposa. Não vou falar o nome de igreja, que é antiético. E todas as vezes que terminava o culto, o pastor perguntava: alguém quer fazer uma aliança com Cristo nessa noite? E aquilo é como um dia de hoje, as pessoas baixando a cabeça assim, e fica assim meio que se escondendo, né? Para que parece que quando eu levanto os olhos só estou olhando só para ele ou para ela. Mas eu não tenho costume de fazer isso aqui. Se vocês não sabem, foram 3 almas ou 4 durante essa semana que pediram depois do culto para fazer uma aliança com Cristo aqui pós o culto, porque eu não sei por que razão, circunstância, tem vergonha de fazer aliança com Cristo, né? Que nós temos que professar Ele na frente de todo mundo e diante do Deus Todo-Poderoso, para que sirva de testemunhas. Então, eu não sei o que você espera. Se Ele tem te dado
Isso que você tem, Ele pode te dar muito mais. Depende tão somente de você. Como é hoje a noite de libertação, Moisés, vou pedir para você separar um pouquinho isso aí, que eu vou pedir às pessoas que quiserem uma oração aqui, para a gente não perder tempo, para orar por a vida de algumas pessoas que vierem aqui na frente.